Então, estamos de volta com a nossa aula. Agora vamos para a segunda aula de hoje. E a nossa segunda aula é de ciências, certo? Vamos dar continuidade à nossa lição número 6 da relação entre animais e plantas, certo? Então, hoje nós vamos para a página 449, ok? Então, vamos lá. Pegue o livro e abra ele na página 449. Se você ainda não conseguiu abrir o livro, pause o vídeo e abra ele na página 449. Então, agora que você está com o livro aberto, certo? Vamos começar a estudar aqui abaixo da foto das araucárias, certo? E da pinha da araucária aberta. Então, vamos começar aqui, ok? Então, hoje nós vamos estudar sobre as plantas, certo? Sobre as flores e os frutos, certo? Como é que os frutos nascem a partir da flor. Então, leia junto comigo. As plantas com flores, frutos e sementes formam o grupo mais numeroso de plantas da Terra e são chamadas de angiospermas. Elas vivem tanto nas florestas úmidas como nos desertos e na água. Nas flores estão os órgãos reprodutores masculinos e femininos dessas plantas. Então, o maior grupo das plantas, certo? Que são divididos em dois. Mas hoje nós vamos estudar apenas um, que é o maior, que é o grupo das angiospermas. E o outro grupo menor é das gimnospermas. Então, mas você não precisa aprender isso hoje, certo? Nós vamos aprender apenas sobre a angiospermas, ok? Que são os maiores, que é o maior grupo de plantas do planeta. Ou seja, são as plantas que possuem flores e frutos, certo? Então, todo fruto vem de uma flor, certo? A maioria deles vem de uma flor, certo? Então, para você aprender mais fácil, se tem fruto, tem flor, certo? E a semente vem dentro da fruta. Então, na hora que você vê, por exemplo, a manga, se a manga tem, né, a fruta e a semente está dentro, que é o caroço, então, se tem fruto, aquela planta tem flor, certo? Então, todo fruto vem de uma flor, certo? Então, vamos lá dar continuidade. Sim, antes de darmos continuidade, certo? Então, nós vamos estudar também os órgãos reprodutores das plantas, ou seja, que é através deles que nascem, certo? Que da flor se origina os frutos, certo? E eles têm os órgãos tanto os masculinos quanto os femininos, certo? Então, vamos lá. Dar continuidade à leitura. O androceu é o órgão masculino formado por estames e com uma antera na ponta, no qual estão os grãos de pólen. Cada grão tem um núcleo masculino. Ai, professor, esses nomes são muito difíceis, eu não vou conseguir aprender. Olha, calma, tudo bem se você não conseguir aprender o nome angiosperma, androceu, certo? O importante hoje, certo, é que você aprenda como se originam os frutos através das flores, certo? Então vamos ver lá aqui na figura como é o órgão masculino da flor, que é o androceu. Então, ele é formado por estames com uma antera na ponta, certo? Perdão, antera. Então, se você observar aqui na flor, no exemplo, nós temos, certo? Essa hastezinha aqui para cima, então, é o estame, certo? Você pode observar que tem aqui a fitazinha, certo? Desenhozinho que é o estame. E em cima tem a antera, certo? E nessa bolinha que tem em cima, na antera é que estão os grãos de pólen, certo? Então, o órgão masculino da flor, o androceu, é formado por estame e antera, onde estão o pólen. Então, eu quero que você aprenda que o pólen, certo, está na parte masculina da flor, certo? Então, agora já vimos a parte masculina da flor, certo? Que é o androceu. E é formado por estames e anteras, que na antera estão os grãos de pólen, certo? Então, vamos lá dar continuidade. O gineceu é o órgão feminino,
formado por pistilos com estigma na ponta e o ovário embaixo. Nele estão os óvulos. Cada óvulo contém os núcleos femininos da planta. Então, o órgão feminino, que é chamado de gineceu, certo? O órgão feminino da planta é chamado de gineceu, é formado de pistilo, certo? O que é o pistilo? É essa parte aqui, certo? Essa aberturazinha aqui que nós vemos no desenho. E ele tem um estigma, certo? Que esse estigma é a abertura, certo? Do pistilo. E logo abaixo tem os óvulos, certo? E cada óvulo contém os núcleos femininos da planta. Professor, como assim? Então, a parte feminina da planta é essa daqui, certo? Toda flor, a parte feminina da flor é essa partezinha aqui aberta. Toda flor, certo? Tem o pistilo. Algumas têm formatos diferentes, outras têm formas diferentes, outras são maiores, outras são menores. Mas todas têm essa mesma estrutura, certo? Aqui vai ter o estame antero, a parte masculina, e o pistilo e os óvulos, certo? Que são as partes femininas. E o pistilo, certo? Tem a característica que ele é aberto, certo? E no final vai conter os núcleos femininos da planta, ou seja, onde tudo vai se produzir. Mas vamos já ver, certo, como isso acontece. E lembrando que nós só estamos vendo em detalhes dessa maneira, porque aqui é uma representação ampliada. Nas flores são bem menores e toda flor é diferente, certo? Então vamos lá dar continuidade. A maioria das flores tem cores vistosas e produz um líquido adocicado, o néctar, que atrai as borboletas, abelhas, morcegos. Ao ir de flor em flor para sugar o néctar, esses animais transportam grãos de pólen. E esse transporte de pólen é a polinização. Então, a maioria das flores que existem, certo? Elas são vistosas, certo? Elas são bonitas, justamente para atrair os insetos. Elas só têm aquelas cores vibrantes, vermelho, amarelo, laranja e as mais variadas cores para atrair os insetos. Mas além disso, ela faz outra coisa, ela produz outra coisa para atrair os insetos, que é o néctar, certo? O néctar é um líquido adocicado que ela produz para atrair as borboletas, abelhas e morcegos, certo? E então, além da cor, tem o néctar, que é o líquidozinho doce que eles vão lá e sugam para se alimentar, certo? E ao fazerem isso, elas esbarram na parte onde está o pólen, que no caso é a antera, certo? Então, toda flor tem o seu pólen. Então, quando ela pega um pólen de um e vai para outra flor, então ela leva um pólen de uma flor para outra, certo? Então, isso é a chamada polinização, que é uma das coisas mais importantes da natureza. É a chamada polinização, que é só por conta da polinização que nós temos os frutos e as frutas, certo? Porque então é de animal em animal que leva, de inseto em inseto que leva os grãos de pólen de uma flor para outra para nascerem os frutos. Mas vamos já ver como é que os frutos surgem, certo? Então, como é que se chama o nome do processo que os animais levam os grãos de pólen de uma flor para outra? Polinização, certo? E as flores atraem os insetos através de suas cores vistosas e também do néctar, certo? Vamos agora para a página 450, ok? A grama, o trigo, a cevada, o centeio e a aveia, por exemplo, têm flores pouco atraentes para os insetos e não produz néctar. Nessas plantas, a polinização é feita pelo vento. Então, nem toda planta tem flor bonita e vistosa e também que não produz o néctar. Então, professor, como é feita a polinização? Como se leva o pólen de uma planta para outra? Então, é através do vento. Quando o vento bate, certo? Você pode olhar aqui as flores da grama. Ou então que também é parecido, também o trigo é parecido desse jeito, certo? Também o milho, a cevada, é mais ou menos aqui deste jeito. A flor do milho é o pendão, certo? Lá estão os grãos de pólen.
Então, quando o vento bate, vai batendo, então os grãos de pólen vão escapando da flor e vão para as outras plantas, assim fazendo a polinização, certo? Mas isso é apenas nas plantas que não têm flores vistosas e não produzem néctar, ok? Vamos lá dar continuidade. Agora nós vamos ver como os frutos nascem, certo? Os grãos de pólen, quando caem no estigma das flores de sua espécie, formam tubos que chegam até o ovário. Então ocorre a fecundação de cada núcleo masculino de um grão de pólen, se unem ao núcleo feminino de um óvulo. Dessa união, forma-se uma semente e o ovário geralmente se transforma em frutos. Então vamos voltar para a página 449, ok? Então, quando o inseto vem da flor, ok? Pegou o néctar e bateu nas suas perninhas, suas patas, certo? Asas ou o que foi, bateu nas anteras aqui, faz com que o grão de pólen caia diretamente no estigma. Ou então leva o grão de pólen, certo? Para outra planta e quando chegar lá é apenas que o grão de pólen cai na planta, certo? Então, quando o grão de pólen cai no estigma, que é essa aberturazinha, o grão de pólen, que é a parte masculina, vai se unir à parte feminina, certo? E a partir da parte feminina, junto com a masculina, que vai nascer a semente. Então, todo o caroço é formado desta maneira. Todo pode ser de manga, pode ser de laranja, pode ser, vamos ver, de limão, pode ser de pitomba, de macaúba, certo? De siriguela, tamarina, cajá, certo? Toda semente, que é o caroço, se forma desta maneira. Que o grão de pólen caiu na parte feminina, certo? E fez a fecundação e formou a semente. Então, quando a semente está se formando, que no caso aqui nós temos o ovário, que é essa partezinha embaixo, vai também fazer parte de uma transformação. Então, ela vai se transformar no fruto, certo? Então, por exemplo, a flor da laranja é bem pequenininha, mas ela, certo, dá aquele fruto bem grande, certo? Do mesmo jeito as mangas, as flores não são muito grandes, então mais da florzinha da manga que o pólen caiu lá na parte feminina, certo? Caiu no pistilo, na aberturazinha, que caiu no óvulo, então o ovário vai se transformar naquele fruto grande e carnudo, certo? Então é desta maneira que nascem os frutos, que o pólen cai na parte feminina da planta, nasce a semente e o ovário se transforma no fruto, certo? Vamos lá, voltando para a página 450. Os frutos amadurecem e as sementes que caem em solo úmido germinam e formam uma nova planta. Aves, morcegos e outros animais comem os frutos e as sementes são eliminadas nas fezes desses animais e podem vir a germinar. Assim, novas plantas podem se espalhar por diversas regiões. Então, depois que tudo isso acontece, certo? Por exemplo, na natureza, ok? Na parte onde os humanos não colhem para comer, ou então alguns animais não pegam, certo? Os frutos amadurecem e ali no cai, você já deve ter visto siriguela caída no chão, manga caída no chão, certo? Então outros frutos caídos no chão. E ali, certo? As sementes que caem em solo úmido, ou seja, onde tem água, onde está propício, ou seja, que dá para crescer, elas vão germinar, certo? Vão gerar uma nova planta. Professor, na natureza acontece isso, não apenas quando os humanos plantam. Isso mesmo, acontece sim. Todo esse processo é para que se originem novas árvores, certo? A reprodução é para que se surjam novas árvores. Então, uma manga caiu, certo? Em um terreno. Então, ali, a terra, certo? Os germes vão começar a decompor aquela manga e a manga também, por exemplo, o caroço vai absorvendo as propriedades, certo? Da manga. E se chover, tiver em solo úmido, a terra vai cobrindo, certo? E ali vai nascer o novo pé de manga. Do mesmo jeito acontece com todas as espécies que têm fruto e sementes, que são os caroços. Sempre acontece desta maneira, certo? Então essa foi a nossa aula de ciências de hoje, foi um pouquinho maior, eu sei, mas esse assunto necessita de uma explicação bem dada, certo? E ainda merecia mais tempo, mas como
vocês podem ficar cansados e aprender menos, então é melhor fazer um vídeo mais curto. E esse não foi tão curto, não é verdade? Mas, como atividade de ciências, vocês vão fazer, certo? Essa atividadezinha aqui da página 450, ok? E qualquer dúvida, você já sabe o que fazer, não é mesmo? Me ligar para a gente retirar essa dúvida. Eu espero que você tenha gostado, certo? Então, até amanhã com a nossa próxima aula. E lembre-se, tome bastante água, certo? E se cuide muito. Tchau!